Glauber, eu queria que você falasse um pouco como é que está hoje a área de floresta plantada aqui no estado de Mato Grosso e qual que é a finalidade dessa área, né, dessas árvores plantadas hoje no estado. Ok. Bom, nós fizemos um diagnóstico do caso de florestas do Mato Grosso, a área Floresta fez junto com o IMEA, e a gente levantou o seguinte: nós temos 176 mil hectares de eucalipto no estado, 40 mil hectares de teca. A teca, de uma certa forma, ela é cerrada aqui e é exportada, então tem um mercado praticamente certo. Agora, o grande desafio nosso é com relação ao eucalipto. Por quê? Porque nós temos o eucalipto concentrado em algumas regiões do estado, como é o caso da região sul, a gente tem 30 mil hectares na região sul, e que você tem um baixo consumo. Então você já tem florestas lá, por exemplo, com 10 anos, e que a gente precisa dar um destino para essa floresta. Qual que é a grande questão nossa? Mato Grosso tem um potencial enorme para a produção de madeira. Em particular, o Brasil é um dos países que tem um maior potencial para a produção de madeira. Ou seja, a madeira que ela leva 20 anos para crescer, tem uma certa cubicagem em outros países, aqui no Brasil ela leva 10 anos. Então aqui no Brasil a gente tem a capacidade de ter em 10 anos um eucalipto, por exemplo, com 32 centímetros de espessura, que poderia ser muito bem cerrado. Então o que a gente tem trabalhado, que a Área Floresta tem trabalhado é nisso. Então a gente está incentivando, junto com a Cooperflora, que é a cooperativa, no caso de produtores de florestas, a gente está trabalhando para que a gente possa ter cluster, né? Ter pequenas indústrias regionais, e que a gente possa depois ter uma central única de secagem, porque o grande desafio da madeira é a secagem. Então você pega uma tora, você corta ela, tira tábua, tira ripa, tira caibro e assim por diante. E agora, para você secar aquilo que é muito complicado, porque você vai montar uma boa serraria, uma serraria grande, você vai gastar 2,5 milhões a 3 milhões. Para você montar uma secadora de madeira, é o custo de 8 milhões. Então, por isso que a gente até está falando. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando quais são as regiões, os produtores que têm interesse de participar desse projeto, produtores que já têm floresta, porque tem muita gente que já tem floresta, e que ele precisa agora conduzir essa floresta para uma finalidade no caso, madeira serrada, que é uma grande oportunidade. Quer dizer, se você for ver, hoje está entrando madeira serrada do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Então a gente tem toda uma madeira para construção. Se você for ver hoje, a madeira chegou no momento que ela vai ficando tão cara e tão complicada para você ter na construção de uma casa, que a maior parte das construtoras estão usando ferro, né? Então, estruturas metálicas, o que não é interessante, que também com o tempo você requer uma manutenção, aquele enferruja e tudo mais, principalmente no caso do Mato Grosso, que você tem um clima muito quente e chove muito em certas épocas. Então você for pegar com ferragem, ela enferruja rapidamente, enquanto que você tiver uma boa madeira, uma madeira bem tratada em cima de uma casa ou na construção de uma casa, você não vai ter problema com aquela madeira. Então, se você fizer manutenção, então você vai ter uma madeira para o resto da vida, sem problema nenhum com isso. Então, o que nós estamos fazendo? A gente é claro que você tem uma demanda que vai ser crescente em virtude do etanol de milho, né, que ocupa bastante biomassa, mas de uma certa forma a gente tem regiões que a gente tem muita floresta e também tem todo aquele potencial que o estado de Mato Grosso tem falado. O estado de Mato Grosso tem um potencial para plantar muita floresta, a gente tem áreas muito aptas a plantio de floresta, então nós podemos aí expandir o estado para ter, em vez de ter 250 mil hectares de floresta como temos hoje, a gente pode ter 1 milhão de hectares de floresta, agregando muito valor, e é uma coisa muito grande. Então, quando você pensar em 1 milhão de hectares de floresta, de eucalipto, nós estamos falando de bastante coisa. Então, é isso que a gente tem. Então, nós no Florestar, agora, que a gente vai fazer agora no dia 15 de setembro, a gente vai estar tratando disso, mostrando o potencial para a criação de serrarias, mostrando o potencial também para a construção civil e também para a questão de energia. Então, antigamente você não tinha quase leilões, por exemplo, que acontecia do governo na aquisição de energia, você não tinha muito para termoelétricas. Agora o governo já começou a incentivar isso, então através do RenovaBio também vai ter cada vez mais isso aí. Então a gente vai ter um incentivo para que você tenha a produção de energia através de biomassa, e o eucalipto é uma coisa maravilhosa para fazer isso. Nós, né, aqui, além do eucalipto, que outras árvores nós plantamos? Importante, a gente tem teca. A teca é uma árvore que pode... A gente tem outro pinho cuiabano, tem malga africana, mas de relevância no estado a gente tem a teca, que é onde você vai, por exemplo, na região de Cáceres, mesmo aqui próximo de Cuiabá,
né, você tem também já grandes florestas tem a Floresteca, por exemplo, que é uma das maiores do Brasil, que detém aqui praticamente uma área muito grande de teca, e teca é uma madeira exportada, né, uma madeira de alto valor agregado, fazer móveis, para fazer assim acabamentos, né, muito interessante, porque a madeira é leve e durabilidade muito alta. Você acredita que a área de floresta plantada ela pode crescer com esse sistema de integração com a agricultura e com a pecuária? Olha, hoje, se você for imaginar, hoje a gente já poderia estar tendo uma área muito maior de floresta plantada e com consumo. Então hoje a gente tem 176 mil hectares de eucalipto e que a gente está tendo problema de demanda. Por quê? Porque existe ainda muito desmatamento ilegal. Então o Estado não está tendo uma mão firme, não está controlando direito e a gente não está tendo instrumentos que façam com que tenha ainda esse controle. Por exemplo, nós teríamos que ter o Estado controlando. Se você é um consumidor de madeira, teria que estar dizendo da onde que você vai estar usando essa madeira. Então hoje não existe esse controle, certo? Então a gente precisa que realmente todo consumidor de madeira, ele diga da onde que ele está vindo essa madeira, para que com isso você vai combater o desmatamento ilegal e você vai combater a informalidade, que não gera receita nenhuma, não gera recursos para o Estado, e com isso você vai estar com certeza incentivando o plantio de novas florestas. O desmatamento então prejudica o setor, os produtores de floresta? Com certeza, se eu tenho uma floresta que eu planto, que eu adubo, que eu cuido, que eu tenho mão de obra contratada, tudo registrado na carteira, e eu tenho, por exemplo, um desmatamento ilegal, que você tem a pessoa tirando madeira dali de forma ilegal, que não paga imposto, não paga nada, e ele não pagou aquela floresta, ele não adubou, não teve custo nenhum para ele, é só pegar uma motosserra e cortar, sem dúvida ele vai estar botando madeira num valor mais baixo, uma madeira ilegal, mas valor mais baixo, e vai estar matando o meu negócio. Então isso prejudica com certeza. E como é que está os trabalhos, né, de vocês da Arefloresta, dos produtores, juntamente com o governo do estado? Né? O governo tem auxiliado vocês, né? Recentemente foi reinaugurado, no caso, no Distrito Industrial, um posto do INDEA para poder fiscalizar a questão da madeira. Como é que está esses trabalhos? Olha, é muito fraco, né? Na verdade, o Estado ele ronca muito, né? Mas atua pouco. Então infelizmente, a gente está até muito chateado, né? Foi muito tempo que a Arefloresta tem cobrado, a gente já está aí há muitos anos cobrando o PSS, que é o Plano de Suprimento Sustentável, que é todo mundo dizer da onde que vai pegar a sua madeira, que seria uma coisa que realmente inibiria, porque quando você tem madeira ilegal, quando alguém está comprando essa madeira ilegal. Se você não tem quem compra madeira ilegal, não tem por que alguém tirar, ter custo, porque querendo não tem um custo também para tirar. Então, a partir do momento que todos os consumidores de madeira, eles tiverem que dizer de forma apresentar da onde que eles vão comprar a madeira deles e dizer para os próximos 5 anos da onde que vem, você inibe isso, ou seja, você começa inibindo o desmatamento, porque o desmatamento também, ele é uma indústria, porque você tira lenha de lá, você tira madeira, então isso gera uma receita. A partir do momento que você não tem, ninguém compra isso, aquilo vira um passivo, porque o que eu vou fazer com aquela lenha, o que eu vou fazer? E aquilo, além de se desmatar, fica visível, você vai queimar, vai fazer o quê? Então aí é muito mais fácil a fiscalização, e você coíbe também isso. Então a gente tem esperado, o governo diz que agora em setembro vai lançar o PSS, é o que a gente está esperando. E a atividade tem algum entrave, além dessa questão do desmatamento, da ausência, vamos dizer, do governo do estado, tem algum outro tipo de entrave? Tem, o que a gente tem olhado muito é a questão do licenciamento. Então vai saber se você vai entrar dentro do licenciamento ou não. Outra questão também é a aquisição de terras por estrangeiros, que é uma coisa que também inibe um pouco o desenvolvimento desse setor, porque muito recurso florestal, como é um recurso de longo prazo, ele é um recurso estrangeiro. E com isso, hoje você não consegue pegar, com a lei, hoje você não consegue pegar recurso. Então esses são dois entraves, mas de uma certa forma o pior é esse negócio do governo não fazer aquilo que é por lei ele deveria estar fazendo, que é fiscalizar. E o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente? Como é que eles estão... Mas é uma coisa estadual, né? O Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, eles têm lá um plano de florestal, mas de uma certa forma, se for pegar financiamento, praticamente quase que não existe. Esse programa ABC é uma piada, é muito burocrático
né? Quando se fala em investimentos de longo prazo, né, você vai investir numa floresta, você vai receber daqui a 6, 7 anos, existe uma certa dificuldade. Então, por isso que eu, no caso, primeiro, porque se eu vou fazer vou ter um banco que vai me dar um dinheiro para eu plantar uma floresta, para eu cortar daqui a 6, 7 anos, e quem que vai comprar essa floresta? A partir do momento que eu tenho esse PSS, eu já tenho, muitas vezes, a pessoa que fala, não, eu quero um contrato que o dia que você cortar essa floresta sua, eu quero já ela para mim. Então aí você já tem também amarrar o financiamento com o consumo. Então são instrumentos que são importantes, né? Então um instrumento só, se você for ver esse PSS, ele explode, ele realmente favorece toda a cadeia.